Pessoal, tudo bem? Após o fracassado golpe de Davi contra o rei Saul, ele vai se refugiar no deserto de Judá, uma região extremamente hostil, uma região muito difícil de se viver. Davi vai montar no seu entorno, sobre a sua direção, um bando. A Bíblia diz que eram em torno de 400 homens, provavelmente uma cifra não real. Esse número deveria ser menor, uma quantidade muito grande de gente, não deveria ser essa quantidade, devia ser um número mais modesto. Quem é que vai optar por morar no deserto de Judá, aquela região extremamente inóspita? Quem que vai para lá? Vão optar por morar lá os perseguidos pela lei, né? A Bíblia diz que estavam em torno de Davi aqueles que tinham dívida com a lei e aqueles que tinham espírito amargo. Ladrões, assassinos, bandidos, perturbados, desajustados, variados, se agruparam ali em torno da liderança de Davi. E de que eles viviam? Eles viviam de vender proteção e de fazer pilhagens. Judá ficava na divisa com a Filistéia. Então era muito comum os filisteus saírem da Filistéia e avançarem um pouco no território ali de Judá, não muito, mas um pouco, e tomar a produção agrícola dos judaítas. Então o que Davi se propunha juntamente com o seu bando? Olha, nós protegemos vocês contra os filisteus, vocês têm que nos pagar, né? Nos pagar em animais, nos pagar em provisões, né? Então ele vivia de vender proteção, era um miliciano. Quando a coisa apertava muito, ele invadia uma propriedade, como nós vamos ver depois no caso de Nabal, e tomava aquela propriedade da pessoa. A coisa ia mais ou menos correndo desta maneira. O rei Saul, assim como os filisteus, tentaram acabar com Davi, mas não era fácil. Ele utilizava uma técnica de guerrilha. Era um número pequeno de homens, usavam armas mais leves, conheciam muito bem a região, né? E eles atacavam e rapidamente fugiam. Então era difícil, viviam lá no meio das colinas, foi muito difícil de prendê-lo. E desse modo ele ia sobrevivendo ali, ele juntamente com seu bando. Davi havia comandado, né, um regimento militar de Saul. Agora era um comandante de milicianos. A Bíblia narra um episódio muito interessante que ocorreu na cidade de Keila. Ela diz que os filisteus invadiram a cidade de Keila e que Davi veio, entrou em confronto com os filisteus e os filisteus foram embora. E o povo ingrato queria entregar depois Davi ao rei Saul, queria denunciar Davi ao rei Saul. Essa história provavelmente não se deu deste modo. É pouco provável que os filisteus tenham se aventurado tão longe da divisa sem possuírem uma retaguarda bem montada. E Davi não era bobo, ele tinha um bando de homens ali, né? Essa estimativa da Bíblia de 400 é uma estimativa exagerada. Para você sustentar 400 homens no deserto não é fácil. Essa estimativa deve ser bem menor, deve ser uma quantidade de homens bem menor do que essa. Então Davi não era bobo de enfrentar um regimento filisteu, por menor
que ele fosse. O mais provável que tenha ocorrido é que os filisteus tenha realmente, um grupo de filisteus tenha chegado na cidade, um grupo muito bem armado, tenha pilhado a cidade, mas não tenha conseguido entrar na cidade, porque a colheita não era debulhada dentro da cidade, a colheita era debulhada do lado de fora da cidade. Provavelmente o regimento chegou ali, carregou toda a produção agrícola, né, e se mandou. Quando Davi chegou, os filisteus já tinham se mandado, né, mas ele quis ficar com a fama e entrou na cidade. Achou que seria bem aceito. Quer dizer, os filisteus fugiram porque ele chegou. E o pessoal não gostou nada de ter aquele bando ali, aqueles malfeitores, aqueles homens violentos, né, perigosos, e o líder, inimigo do rei. No mundo antigo, uma cidade abrigar alguém que conspirou contra o rei, alguém que tentou usurpar o trono do rei, era a sentença de morte da cidade. A sentença de morte da cidade no mundo antigo era a destruição total da cidade com todos os seus habitantes. Eles não queriam correr esse risco. Por isso que os habitantes de Keila queriam denunciar Davi, né? Os habitantes de Keila não amavam Davi. Os redatores bíblicos passam a ideia de que todo Israel amava Davi. Davi mora no deserto de Judá não porque é amado. Davi não passa o perigo de ser denunciado em Keila, não porque o povo de lá seja ingrato. Eles temem Davi. Eles encaram Davi como um bandoleiro, como um miliciano, né? E por isso que querem denunciar o Davi ao rei Saul, porque eles estavam correndo um perigo danado. Então, o povo de Israel, o povo ali de Judá, não ama Davi. Davi está ali porque ele está ali por uma questão de sobrevivência. Ele se abriga e se esconde no deserto, vendendo proteção e fazendo as suas pilhagens. É por isso que ele está ali. O povo de Judá teme tanto Davi quanto teme os filisteus. O povo de Judá não ama Davi. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!